Fala rapaziada, antes de começar o vídeo eu queria falar pra vocês que eu recebi um comentário aí que me deu uma ideia muito legal. Que no caso era de eu chegar aqui e botar o meu Pix aí, tá? Então no caso eu vou estar botando o meu e-mail. Pra quem não sabe é o seguinte, eu gravo, tá? Com um celular que não é meu, então eu tenho um tempo para gravar. No caso aí, às vezes eu consigo pegar o celular do meu primo, que é da família, então é mais fácil de gravar. Geralmente eu consigo pegar de madrugada. Mas não é todo o tempo que eu tô com o celular que é disposto pra gravar. E eu gostaria muito de tá comprando um celular melhor. Eu tenho um celular, tá? Só que o meu celular, infelizmente, ele não suporta. É o editor, tá? Não suporta quando eu vou botar lá as fotos e quando eu vou renderizar, ele trava e geralmente fecha. Então, se você puder doar, qualquer doação, tá? Eu agradeço demais. Se você gosta aí do canal, se você quer me apoiar, agradeço de verdade. Esse é o meu e-mail que tá passando. E tamo junto, valeu, Deus abençoe a todos. E fala rapaziada, tranquilidade, Carlos Analista aqui ó. Segunda parte do vídeo em relação às genéticas. E nesse vídeo aqui a gente vai tratar da genética boa e a genética top de linha, tá certo? Mas antes de passar para esses dois tópicos aí que a gente vai explorar, eu queria dar uma ênfase maior em relação à estrutura, principalmente em relação à parte ali do midsection, tá? Que é seu abdômen, sua cintura, seu quadril. E uma coisa que eu acredito que não ficou tão claro foi na explicação que eu fiz logo na primeira vez, tá? Que eu mostrei aí no vídeo, né? O que é a parte do flanco, a parte do quadril que eu falo. Que muitas pessoas têm essa parte maior do que a parte da cintura. Isso é uma verdade, tá bom, rapaziada? E quando eu falo isso, eu não tô falando na maior parte das pessoas, tá? Isso é uma característica bem difícil de se encontrar, tá certo? Não é todo mundo que tem o quadril mais largo do que a cintura, tá bom? Isso é uma característica mais feminina, mas acontece com homens sim, tá? Só que muitas vezes, rapaziada, é em relação à gordura, tá? Como vocês sabem, ali é a parte do oblíquo externo. E quando eu falei que geralmente uma pessoa com a genética considerada ruim ou uma genética mediana, ela tem essa parte maior do que a cintura, eu falo pela acumulação de gordura, tá bom? É claro que pode ser também estrutura óssea, e nessa partezinha aqui do vídeo eu vou explicar isso pra vocês. Olhem, por exemplo, o shape desse garoto aqui. Vocês estão observando aí que nessa foto ele tem, né? Não, antes de falar eu quero perguntar a vocês. Escrevam aí nos comentários, pausa o vídeo um pouco e fala aí. Você acha que ele tem um quadril mais largo do que a cintura? Tá na mesma proporção ou é mais fino? Gostaria de saber a opinião de vocês em relação à clavícula dele também, o que vocês acham, tá? E rapaziada, é o seguinte, essa foto aí tá photoshopada, tá bom? Eu editei ela e a foto real é essa daqui. E como vocês podem observar, rapaziada, realmente é uma estrutura de shape mais feminino, tá bom? Aí você pode até falar, ah, mas talvez aí seja gordura. Mas olha, por exemplo, aqui é a foto desse cara, tá? Olha que ele perdeu bastante gordura, ele tá com o abdômen definido, tá com o abdômen marcado. Mas vocês podem observar que ele não é um cara que tem uma genética tão boa assim para o bodybuilding em si. E ele tem o quadril mais largo, a região ali do flanco mais larga do que a cintura dele. Isso é uma característica mais feminina e foi isso que eu falei no vídeo. Mas claro, rapaziada, se você não tem vontade de ser um bodybuilder, não tem vontade de botar um shape pad pro palco, tá? Se você é aquele cara que gosta de treinar pra se sentir bem, não deixe isso atrapalhar a sua evolução, tá bom? Até porque isso é uma característica que muita gente não nota, tá? Só pessoas detalhistas, na verdade. E ninguém vai ficar falando disso em relação à genética, até porque você não tá aqui pra ser avaliado, tá bom? A não ser que você seja um atleta. Mas uma coisa que eu percebo é que muita gente realmente não nota isso, tá bom? E geralmente as pessoas que têm o quadril mais largo do que a cintura não é de maneira tão acentuada quanto esses dois exemplos que eu tô dando aqui pra você, tá certo? Olhem, por exemplo, esse cara aqui, como ele tem uma região de gordura mais acumulada aí nos flancos, tá? Ele também tem um osso ali mais aberto nessa parte. Olha, por exemplo, esse atleta que acredito que ele seja menos physique. Olha como a cintura dele é fina, mas ele tem um quadril, a parte do flanco mais larga, tá bom? Ele tem uma clavícula legal, mas vocês percebem como quebra um pouco da harmonia pelo fato dele ter o quadril mais largo. Mas vale lembrar, tá, rapaziada? Isso aqui é pra gente que nós analisamos atletas, tá? Você tem que se desconectar do mundo dos atletas e ir pro mundo real. Se você, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Se você é um cara que gosta muito de corrida e você se espelha no Usain Bolt, você vai ter um parâmetro de conquista, sabe? Você vai querer chegar num nível muito, muito, muito difícil e talvez até impossível para você. Porque a gente tem que entender que genética é algo que não pode ser mudado e tem coisas que realmente são impossíveis pra gente fazer com a genética que a gente tem, tá bom? Tem gente que tem limitações genéticas que não pode ser alcançado tal determinada coisa por causa da genética.
Mas o que a gente tem que fazer é se distanciar um pouco desse nicho, tá, do bodybuilding, porque eu vejo muita gente se comparando com um atleta top de linha e não é assim, rapaziada, tá? Se você for olhar pra sua rua, por exemplo, você... Nossa, dificilmente você vai ver uma pessoa com shape bom, tá? Então, como eu falei no vídeo anterior, eu vou falar aqui de novo. Tenta tirar o máximo de si possível, tá certo? Não fica se comparando com um atleta. Se você tem uma genética que eu falei aqui que ela é ruim ou que ela é mediana, cara, extrai o máximo possível dela, tá bom? Não desiste, até porque se você parar agora, daqui a 5 anos, você vai olhar pra trás e vai se arrepender desse tempo que você parou, tá bom? Então, o mais importante é sempre estar fazendo ali o seu trampo, tá bom? E, mano, vamos falar aqui da genética boa, tá? Já falei aqui da estrutura que eu queria falar pra vocês. Tô mostrando alguns exemplos aí, tá? Já quero falar aqui, por exemplo, rapidão, vou falar aqui, tá? Nessa foto aqui que eu photoshopei, a foto da esquerda é o shape dele correto. Olha como ele tem a cintura fina, mas ele tem um flanco mais largo, tá? Já na foto do meio, eu photoshopei pra ele ter o quadril mais fino. E na terceira foto, uma coisa que eu fiz foi o seguinte, vocês conseguem adivinhar? Eu aumentei a cintura dele, tá? Eu só larguei a cintura dele e não diminuí o quadril dele, tá bom? E como vocês podem ver aqui nessa foto aqui, já mais demonstrando a anatomia ali do músculo, né? O oblíquo externo e interno, o abdômen. Como vocês podem observar, esse cara realmente ele tem um quadril mais largo. E se a gente diminuir o quadril dele, olha como ele dá um aspecto mais diferente, tá? A clavícula dele fica mais acentuada, o peitoral dele fica mais largo e com certeza o V-taper dele fica melhor, tá bom? E já partindo aqui, rapaziada, pra genética boa, aquele cara, né, que ele tem os ombros geralmente largos, ele tem uma cintura fina, ele tem um quadril na mesma proporção do que a cintura, tá bom? E você não precisa ter o quadril mais fino do que a sua cintura, mas se você tiver, com certeza é melhor. Como, por exemplo, o Brian Buckham, tá? O Ramon. O Ramon, ele tem, tá, rapaziada? Sim, o quadril mais fino do que a cintura, mas pelo fato dele ter vindo da calistenia, ele hipertrofiou muito ali os oblíquos externos dele, como você pode estar vendo aqui nesse take desse vídeo que eu tô mostrando pra vocês, tá? Ele tem um oblíquo externo bem hipertrofiado, mas quando ele puxa o vácuo, olha como a cintura dele muda por completo, tá bom? E é um cara que ele tem geralmente as inserções boas, né? Ele tem aquele bíceps longo. É claro que ele pode ter algumas inserções ali ruins, tá? Como eu já falei pra vocês, se você tem uma genética boa, você não vai ter necessariamente tudo que uma genética boa tem, tá certo? Você vai ter... O cara com a genética boa, ele tem constante evolução, tá? Tanto em músculo, tanto em força. Eu falo isso nos primeiros anos, é claro, no primeiro até o terceiro ano. E claro, com o decorrer do tempo, essas mudanças, esses ganhos que ele vai tendo vão se diminuindo. É normal, é natural. É um cara que dificilmente ele vai alcançar o platô rápido, tá? Nos primeiros meses e no primeiro e no segundo ano de academia, tá? No segundo ano ele já vai estar batendo ali perto de um platô. Um exemplo que eu queria dar aqui pra vocês é o David Lade, tá? Ele, quando ele tava natural, que eu acredito que ele tava natural, ele bateu um platô lá dele que foi no deadlift, tá? E foi no bench press também. Ele tinha uma execução muito ruim, tá? Do supino. Depois ele alcançou um coach aí, tá? Que ensinou ele como fazer o supino melhor. Mas, depois que ele fez um ciclo, acredito eu, cara, ele simplesmente quebrou os recordes dele mês a mês, tá? Era sempre uma evolução de quebrando um novo personal record, tá? E isso aí é uma característica de que tem uma genética boa, mas depois começa a ciclar, tá bom? É um cara também que a dieta dele tanto faz, como vocês veem também o David Lade. Muitas vezes ele comia muita besteira, tá? Ele só tava preocupado em bater os macros. Nem os macros, eram mais as calorias, tá certo? E é um cara que ele realmente, por exemplo, se ele parar de treinar aí um mês, ele não vai ter tanta perda de músculo assim, tá? Como vocês viram, por exemplo, o Victor Boff. Eu não sei se foi o Victor ou foi o irmão dele, tá bom? Mas vocês viram que ele parou de treinar por muito tempo, ficou sedentário e ainda o cara tinha um shape muito legal e muito melhor até ali de umas pessoas que treinam, que tem uma genética ruim, que treina bem, mas não se dedica tanto, tá? E agora a gente vai falar aqui, rapaziada, das genéticas ótimas, que é aquela genética top de linha. Eu passei pra vocês alguns exemplos na genética boa e quero passar pra vocês aqui alguns exemplos na genética ótima. Não dá pra falar, tá bom? Uma coisa, tá bom? Geralmente, rapaziada, quem tem a genética boa, você consegue ver antes até de treinar. Como, por exemplo, o The Rock. Olha o The Rock aí com 15 anos de idade. Olha o ombro dele como é largo, a cintura fina. É absurdo, né? Mas ele não tem um quadril mais fino do que a cintura dele. Aí já seria demais. Mas olha, por exemplo, o braço dele, né? O ombro. Realmente o cara com 15 anos estava muito bem, tá? E agora vamos passar pra genética ótima, finalmente. Tá? Geralmente é aquele cara que tem uma resposta a treino e dieta muito bom, tá? É aquele cara que começa a treinar,
já vai evoluindo bem, mesmo sem fazer dieta, tá? Mesmo sem calcular tudo ali direitozinho, sem fazer um treino tão bom assim, ele vai evoluindo muito bem. E depois que começa a fazer um treino melhor, uma dieta melhor, aí o cara evolui mais ainda, tá? É um cara que tem uma notável diferença entre outras pessoas, tá? É aquele cara que na academia você vê que o cara realmente tem uma genética diferenciada. É aquele cara que você talvez acredite que é natural, talvez acredite que ele é hormonizado, tá bom? É aquele cara que tá sempre ganhando força, tá? E músculo bem rápido. É o cara que praticamente não tem ponto fraco no shape dele. E o ponto fraco que tem geralmente é porque ele não martela o suficiente, tá? Tem a inserção top, tá? As inserções do cara, os músculos são bem alongados, o formato muscular é muito bonito, tá? E quando a gente já vai falando pro meu competitivo, é aquele cara que ele tem os receptores. Cara, é aquele receptor muito sensível, tá bom? Que parece que ele tá pedindo ali pra você botar aquele hormôniozinho sintético no corpo, sabe? Aquele. Por exemplo, o Kevin Levrone. Cara, o Kevin Levrone e o Chris Bumstead é um exemplo também disso, que quando fez o primeiro ciclo falou que teve uma evolução absurda, tá bom? E geralmente esses caras aí eu não preciso falar, eles têm as estruturas top, tá bom? É claro que existem algumas exceções, como por exemplo o Phil Heath, que não tem um ombro tão alargado assim, tá? Não tem um ombro tão aberto, mas ele tem uma clavícula até que boa, tá? Não é tão ruim assim. Mas o Sebum é um exemplo claro de um cara que tem uma estrutura óssea muito larga, tá bom? É um cara que tem uma densidade óssea muito baixa também, né? Os ossos dele não pesam tanto assim. Realmente parece que é osso de isopor, mano. É absurdo, tá? É aquele cara que vai ter uma recuperação top. É o cara que consegue sempre estar ali no shape, mesmo sem fazer muitas coisas, entendeu? É aquele cara que realmente parece que ele nasceu pro esporte. Você consegue ver isso, tá bom? E quando a gente fala em genética top, a gente consegue observar isso mais quando a gente vai pro lado do bodybuilding profissional. Como, por exemplo, o Keone Pearson, tá? O Ramon, o Sebum, tá? O Phil Heath, o Kevin Levrone, o Ronnie Coleman. Olhem, por exemplo, aqui essa foto do Keone Pearson, tá? Olha como ele tá fazendo um front lat spread sem... aquela foto, né? É aquela pose mandatória que você vai pro primeiro confronto, que você simplesmente fica ali parado e abre a asa. Olha esse braço direito como a gente vê ali, tá? O braço radial dele, o tríceps, o ombro. É tudo 3D, tá? O antebraço bem alongado. A cintura fina, o quadril bem fino, o peito aberto, tá? Todos os formatos musculares bem encaixados. Olha, por exemplo, aqui nessa foto do Sebum, tá? Olha como o cara é largo e ele pesa ali. Ele não pesa mais do que 105 quilos, rapaziada, em cima do palco. Nem chega a 103 quilos em cima do palco. E realmente é absurdo, tá? O tamanho que esse cara consegue botar. Ou seja, além de ter uma estrutura muito grande, ele tem uma densidade óssea muito pequena, tá? E esse cara aqui que a gente vai ver também é o Kevin Levrone. Olha, por exemplo, o salto que ele teve, tá bom? É do começo dele pro final, ou seja, receptores absurdos. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, rapaziada, se você realmente tá pensando em entrar no mundo aí dos Danones, né? Isso talvez possa assim dar um up muito grande na sua genética, como por exemplo a gente vê aqui um Callum Von Morgan. Olha essa evolução que ele teve. E por que isso? Porque quando você adiciona massa muscular, você consegue camuflar muitos pontos fracos do seu corpo, tá bom? Olha como, por exemplo, aqui ele tinha uma cintura fina, mas ele tinha também um quadril um pouco mais largo do que a cintura. Tem uma clavícula curta, tá? Um peitoral curto, mas quando ele adiciona massa, realmente camufla muito bem isso, tá? Em cima do palco, claro, não se transfere assim tão bem. Quando ele sobe no palco, a gente vê que ele não é tudo isso, mas em foto, na vida real, realmente fica diferente, tá? Então, eu queria parar esse vídeo por aqui, porque eu acho que eu já falei bastante. Já deu pra entender bem aí. Rapaziada, se você gostou do vídeo, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve, dá essa força e assiste o vídeo até o final, de verdade. Até porque se você tá aqui, você deve ter assistido o vídeo até o final, eu agradeço muito a você. Se inscreve no canal, tamo junto, deixa seu comentário aí, fala o que você achou do vídeo. E é nóis. Qualquer dúvida também, tá? Fala aí nos comentários que eu tô procurando responder. Tamo junto, é nóis.